Capítulo 5. Deixe escapar o último suspiro. As extremidades estão frias. A primeira coisa que estranhei quando me mudei para aquela casa foi a ausência de tudo que pudesse lembrar um quadro. Não só nas paredes, como também no depósito e nos armários, não encontrei uma única pintura, nem do próprio Tomohiko Hamada, nem de outros artistas. Todas as paredes estavam nuas e não se via nem mesmo uma marca de prego onde algum dia um quadro pudesse ter sido pendurado. Sejam suas ou de outros artistas, a maioria dos pintores acaba se cercando de obras em maior ou menor quantidade. Para quem pinta, quadros são como a neve. Por mais que se limpe, ela continua se acumulando. Certa vez, ao telefonar para Masahiko Hamada por um motivo qualquer, aproveitei para sanar minha curiosidade. Por que não há nenhum quadro nesta casa? Alguém levou as pinturas embora? Meu pai não gostava de ter as próprias obras por perto. Assim que terminava um quadro, pedia ao marchand que fosse buscar. Se alguma pintura não saía como gostava, ele queimava no incinerador no jardim. Então, não é surpresa que não haja quadro nenhum na casa. Mas ele não tinha quadro de outros artistas? Tinha uns 4 ou 5 quadros antigos de Matisse, Braque, coisa assim. Eram todos quadros pequenos que ele comprou na Europa antes da guerra. Acho que comprou de conhecidos e não pagou muito caro. Hoje valem uma fortuna, é claro, então deixei aos cuidados do marchand. Quando meu pai foi internado, não dava para largar tudo na casa vazia. Agora devem estar guardados em algum depósito especializado em obras de arte com temperatura adequada. Nunca vi outras obras na casa além dessas. Na verdade, meu pai não gostava muito dos colegas de profissão. Digamos que fosse um lobo solitário para usar uma imagem bonita, ou, se você preferir, algo menos poético, um corvo desgarrado. Seu pai viveu em Viena entre 1936 e 1939, não é? Isso mesmo, passou uns 2 anos por lá. Como ele tinha admiração particular pelos pintores franceses, não sei ao certo por que escolheu Viena. Depois de voltar para o Japão, ele se converteu de repente para a pintura tradicional japonesa, o que levou seu pai a tomar uma decisão dessas. Aconteceu alguma coisa no período em Viena? Isso é um mistério, porque ele quase não falava sobre sua época em Viena. Às vezes contava uma ou outra história sobre o zoológico, as comidas, as óperas, mas falava muito pouco sobre as próprias experiências. E eu também nunca fiz questão de perguntar. A gente não vivia na mesma casa e só se encontrava de vez em quando, sabe? Ele parecia mais um tio que aparece vez ou outra para uma visita do que um pai. Na adolescência, comecei a achar aquela presença cada vez mais irritante e passei a evitá-lo. Nem pedi a opinião dele quando resolvi estudar artes na faculdade. Nossa família não chegava a ser problemática, mas também não era lá muito normal. Você consegue ter uma ideia, não é? Consigo, sim. Dá para imaginar. Enfim, seja como for, as memórias que meu pai guardava do passado sumiram de vez. Se não sumiram, agora estão perdidas no fundo de um pântano. Ele já não responde a nenhuma pergunta, não reconhece e imagino que não saiba nem quem ele mesmo é. Às vezes, penso que devia ter aproveitado para conversar mais com ele antes disso acontecer. Mas agora é tarde. Masahiko se calou por algum tempo, refletindo.
Depois continuou. Bom, mas por que você queria saber sobre isso? Aconteceu alguma coisa para despertar esta curiosidade? Não, nada específico. Mas agora vivo nesta casa e sinto uma espécie de sombra do seu pai pelos cantos. Então fui à biblioteca e li um pouco sobre ele. Uma espécie de sombra? Isso, como o rastro de uma presença. E isso incomoda você? Não, nem um pouco. É só uma impressão de que o espírito de Tomohiko Amada continua pairando por aqui, no ar. Masahiko voltou a ficar pensativo. Entendo. Meu pai viveu e trabalhou nessa casa por muito tempo. Talvez reste mesmo um pouco da presença dele pelos cantos. Confesso que é por coisas desse tipo que não gosto muito de ir sozinho para ir. Continuei escutando em silêncio. Acho que já falei isso antes, mas para mim, Tomohiko Amada não passava de um sujeito difícil e ranzinza. Estava sempre enfiado no ateliê, de cara amarrada, pintando. Era muito calado e nunca dava para saber o que estava pensando. Quando eu era pequeno, minha mãe vivia me advertindo para não atrapalhar o trabalho dele. Eu não podia correr pela casa nem falar alto. Para o mundo, ele podia ser um artista renomado, mas para uma criança era apenas um incômodo. Depois que comecei a estudar artes, foi ainda pior. Toda vez que eu me apresentava, perguntavam se eu tinha algum parentesco com aquele Tomohiko Amada. Pensei até em mudar de nome. Hoje, com o distanciamento, vejo que ele não era uma pessoa. Deve ter tentado, do jeito dele, ser carinhoso comigo, mas não era daqueles pais que demonstram sentimentos, sabe? Fazer o quê? É a vida. Para ele, nada era mais importante do que seus quadros. Vai ver? Todo artista é assim. Pois é. Essa vida de artista não é para mim. Não mesmo. Talvez tenha sido a única coisa que aprendi com meu pai. Outro dia você mencionou que seu pai foi um jovem irresponsável e fazia o que bem entendia, certo? Certo. Quando eu era pequeno, já não havia mais vestígios dessa época, mas parece que ele teve uma juventude bem desregrada. Era um sujeito talentoso, alto, bonito, um filhinho de papai de uma família importante na região. As mulheres davam mole, claro. Entretanto, ele não tinha um dedo muito bom para escolher parceiras. Parece que meus avós tiveram até que desembolsar um bom dinheiro para resolver algumas situações embaraçosas. De qualquer maneira, todos da família contam que ele voltou da temporada na Europa parecendo outra pessoa. Outra pessoa? Exatamente. Quando retornou, já não saía mais. Ficava enclausurado em casa pintando. Também não tinha mais o mesmo trato social. Ele viveu sozinho por muito tempo depois de voltar para Tóquio e quando seus quadros começaram a render o suficiente para pagar as contas, resolveu de repente se casar com uma parente distante da sua cidade natal, como se quisesse fechar o balanço da vida, sabe? Foi um casamento muito tardio e eu nasci dessa união. Não sei se ele teve caso com outras mulheres depois do casamento, mas com certeza já não levava uma vida irresponsável como antes.
É uma transformação bem grande. Pois é. Bom, mas parece que meus avós ficaram felizes com a mudança porque não precisavam mais resolver encrencas com mulheres. De qualquer maneira, ninguém da família sabe o que aconteceu em Viena, nem por que ele abandonou a pintura a óleo e passou para o Nihonga. Sobre todos esses assuntos, meu pai sempre guardou segredo, como uma ostra fechada no fundo do mar. E agora, mesmo que alguém forçasse e abrisse aquela ostra, já não devia haver mais nada lá dentro. Agradeci a Masahiko e desliguei. Foi por total coincidência que descobri o quadro de Tomohiko Amada com o estranho título de O Assassinato do Comendador. Às vezes, na calada da noite, eu escutava um leve farfalhar vindo do sótão acima do quarto. No começo, achei que fosse algum rato ou esquilo, mas aquele som não parecia o de passos de um pequeno roedor, nem o de uma cobra se arrastando. Lembrava um pouco o ruído de papel vegetal amassado com as mãos. Embora não chegasse a ser tão alto a ponto de me impedir de dormir, a ideia de algo desconhecido dentro daquela casa me incomodava. Poderia ser algum animal nocivo. Procurei por toda a casa até encontrar uma entrada para o sótão dentro de um armário embutido no fundo do quarto de hóspedes. Era um alçapão quadrado de cerca de 80 centímetros. Peguei uma escadinha de alumínio no depósito com uma lanterna na mão, empurrei a tampa de madeira. Com cuidado, coloquei a cabeça para dentro do sótão e dei uma olhada ao redor. O cômodo era maior do que eu imaginava e estava na penumbra. Um pouco de luz do dia entrava pelas pequenas saídas de ar à direita e à esquerda. Iluminei todos os cantos com minha lanterna e não encontrei nada. Pelo menos, nada que se movesse. Então, tomei coragem e subi. O ar cheirava um pouco a pó, mas isso não chegava a me incomodar. Pelo jeito, o ambiente era ventilado, pois não havia muita poeira acumulada sobre o chão. Dava para andar sem dificuldade, apesar das diversas vigas grossas do telhado. Caminhei com cuidado até as 2 saídas de ar e inspecionei cada uma. Ambas eram protegidas por telas de metal para impedir a entrada de animais, mas a do lado norte apresentava um buraco. Talvez algo tivesse se chocado e rasgado a tela, ou talvez algum animal tivesse feito aquela abertura de propósito para entrar no forro. Seja como for, um pequeno animal passaria pelo buraco sem dificuldades. Enquanto continuava a inspeção, encontrei de repente, escondida no escuro, sem fazer barulho, em cima de uma das vigas, a responsável pelo ruído que eu escutava durante a noite. Uma pequena coruja cinza. Pelo jeito, estava dormindo de olhos fechados. Apaguei a lanterna e observei a ave, mantendo a distância para não assustá-la. Era a primeira vez que vi uma coruja de perto. Parecia mais um gato coberto de penas do que um pássaro. Era um belo animal. Provavelmente dormia no sótão durante o dia e, quando caía a noite, se esgueirava pela saída de ar e ia caçar nas montanhas. Era com o ruído de quando ela entrava e saía que eu devia despertar. Aquela coruja não fazia mal a ninguém e, morando ali, não havia perigos de ratos ou cobras se instalarem no sótão. O melhor a fazer era deixá-la em paz. Senti uma simpatia espontânea por aquela ave. Por assim dizer, nós 2 estávamos ocupando por empréstimo aquela casa. Decidi deixá-la à vontade e, depois de admirá-la por mais algum tempo, voltei na ponta dos pés para o alçapão. Foi quando reparei em um grande pacote apoiado ao lado. Bastava um olhar para perceber que o pacote era um quadro embrulhado. Tinha cerca de 1 metro por 1,5 metros
e estava cuidadosamente envolto em papel pardo, amarrado com diversas voltas de barbante. Não havia mais nada no sótão, nada além da luz fraca que entrava pelas saídas de ar, da coruja cinza empoleirada sobre a viga e de um quadro embrulhado e apoiado contra a parede. Aquela combinação tinha algo de real e fascinante. Com cuidado, experimentei erguer o pacote. Não era pesado. Devia ser uma pintura com moldura simples. Uma fina camada de poeira cobria o papel de embrulho. Provavelmente ninguém tocava naquele quadro havia muito tempo. No barbante que envolvia o embrulho estava presa uma etiqueta com as palavras "O assassinato do comendador", escritas em uma caligrafia extremamente caprichada com esferográfica azul. Devia ser o título da obra. Claro que eu não fazia ideia de por que somente aquele quadro estava escondido no sótão. O mais correto a fazer seria deixá-lo onde estava. Afinal, eu estava na casa de Tomohiko Hamada. Aquele quadro era dele, provavelmente de sua autoria, e tinha sido escondido ali, longe de olhares curiosos, por algum motivo. Logo, o melhor seria deixá-lo em paz junto com a coruja. Definitivamente não era de minha conta. Porém, ainda que eu soubesse de tudo isso, era difícil conter a curiosidade. O que mais despertava meu interesse era aquilo que parecia ser o título da obra: O Assassinato do Comendador. Como seria aquela pintura? E por que Tomohiko Hamada escondera apenas aquele quadro, justamente aquele, em um canto do sótão da casa? Peguei o embrulho e conferi se passava pela abertura do alçapão. Por uma questão de lógica, se o quadro tinha sido levado para cima, devia passar por aquela abertura que, afinal, era a única do sótão. Mesmo assim, fiz o teste. Como eu desconfiava, o pacote passava bem justo pela diagonal do alçapão quadrado. Imaginei Tomohiko Hamada erguendo aquele embrulho para o sótão. Ele devia estar sozinho, guardando algum segredo dentro do peito. Eu podia imaginar a cena com tanta clareza como uma testemunha ocular. Provavelmente, Tomohiko não vai ficar bravo se souber que tirei esta obra do sótão. Sua mente já está tão perdida no caos que, para usar a expressão de seu filho, ele não consegue distinguir mais uma ópera de uma frigideira. Sem falar que ele não vai retornar para esta casa. Além disso, se a pintura permanecer no sótão, com a saída de ventilação aberta, nada impede que acabe apodrecendo ou que seja ruída por algum rato ou esquilo. Se for uma pintura do próprio Hamada, seria uma perda irreparável para o mundo das artes. Assim, desci o pacote até uma prateleira do armário embutido e, em seguida, com um aceno discreto para a coruja, que continuava dormindo encolhida sobre a viga, saí do sótão e fechei, sem fazer o barulho, a tampa do alçapão. Porém, não abri aquele pacote tão cedo e durante dias o deixei encostado em uma parede do ateliê. Eu me sentava no chão e encarava o papel pardo hesitante sem me decidir se podia ou não desfazer o embrulho. Não havia como negar que aquele quadro não era meu e que, por mais que eu tentasse encontrar uma justificativa, não tinha o direito de abri-lo sem permissão. No mínimo, eu precisava pedir permissão para Masahiko Hamada. Mas não sei por que eu não queria contar a Masahiko sobre aquela pintura. Tinha a impressão de que se tratava de um assunto apenas meu e de Tomohiko Hamada. Não sabia de onde eu havia tirado essa ideia, mas era o que eu sentia. Só depois de muita reflexão e de muitos dias encarando fixamente aquele embrulho pardo amarrado com barbantes, resolvi abri-lo, vencido por minha curiosidade,
que se provou muito mais forte do que qualquer decoro ou bom senso. Não sei avaliar se era uma curiosidade profissional de artista ou mera curiosidade humana. Seja como for, não consegui resistir à tentação de saber o que havia por trás do embrulho. Decidi que não fazia diferença o que fossem pensar de mim. Peguei uma tesoura, cortei o barbante bem esticado e desfiz a embalagem de papel pardo, com cuidado sem pressa para conseguir refazer o embrulho se fosse preciso. Sob muitas camadas de papel, encontrei um quadro emoldurado envolto em tecido branco e macio, que desenrolei com delicadeza, como se tirasse as ataduras de alguém gravemente queimado. Como eu desconfiava, o tecido protegia uma obra no estilo Nihonga, retangular, horizontal. Apoiei a pintura sobre a estante e observei a certa distância. Sem dúvida, era uma obra do próprio Tomohiko. Apresentava a marca de sua técnica e de seu estilo com ousados espaços em branco e uma composição dinâmica. Também retratava um grupo de pessoas do período Asuka, a julgar pelas vestimentas e pelos penteados. Aquele quadro me surpreendeu profundamente, pois continha uma violência de tirar o fôlego. Até onde eu sabia, Tomohiko Hamada havia pintado pouquíssimas obras de temática violenta. Na verdade, eu arriscaria dizer que ele não chegara a pintar nenhuma. A maioria de seus quadros retratava cenas serenas e tranquilas com uma atmosfera de nostalgia. Algumas telas abordavam acontecimentos históricos, mas, mesmo nessas, o estilo era inconfundível. Os personagens viviam em harmonia dentro dos limites da comunidade, rodeados pela natureza exuberante de épocas passadas. Suas individualidades se perdiam no caráter superior representado pela comunidade, pelo destino comum de todos. Talvez aquele mundo antigo fosse a utopia de Tomohiko, que sempre o pintava em suas obras de diversos ângulos, de diversas perspectivas. Os críticos costumavam ver nesse estilo uma resistência à modernidade ou um retorno ao passado. Claro, havia também quem desaprovasse o artista, dizendo que não passava de uma fuga da realidade. Seja como for, depois de retornar da temporada em Viena e abandonar as antigas pinturas a óleo de inclinações modernistas, Tomohiko se fechou sozinho naquele mundo sereno, sem uma única palavra de explicação ou justificativa. Naquela pintura, entretanto, escorria, ou melhor, jorrava sangue de maneira muito realista. A tela retratava dois homens, um jovem e outro velho, se enfrentando com pesadas espadas antigas, aparentemente em um duelo. O jovem havia cravado sua espada no fundo do peito do velho. Tinha um bigode fino, negro, e vestia uma roupa verde clara ajustada ao corpo. O velho tinha uma grande barba branca, usava trajes brancos e trazia no pescoço um colar de contas. Havia largado sua espada, mas ela ainda não tocara no chão. O sangue esguichava de seu peito, tingindo suas vestes brancas, como se a lâmina tivesse acertado a aorta. Sua boca estava retorcida pelo sofrimento. Seus olhos arregalados se erguiam para o céu aflitos. Ele acabava de compreender que havia perdido, mas a verdadeira dor parecia ainda não ter chegado. Já os olhos do jovem encaravam de frente seu oponente com total indiferença. Não havia naquele olhar nenhum sinal de arrependimento, nenhuma sombra de incerteza ou de temor, nenhum brilho de euforia. Suas pupilas só registravam insensíveis a iminente morte do adversário e a certeza da própria vitória. O sangue que jorrava era apenas uma evidência e não provocava nenhuma emoção. Para falar a verdade, até aquele momento eu acreditava que as obras Nihonga sempre retratavam o mundo de maneira estilizada e serena.
Tinha a visão limitada de que a técnica e os motes desse estilo não se prestavam a expressar emoções intensas, fazendo parte de um mundo totalmente distinto do meu. Entretanto, ao ver o assassinato do comendador, me dei conta de que isso não passava de um preconceito infundado. Naquele duelo mortal retratado por Tomohiko Hamada, existia algo capaz de abalar profundamente o observador. Um homem vitorioso, outro vencido. Um homem que fere, outro que é ferido. O contraste era algo que chamava atenção. Aquela pintura tinha algo de especial. No quadro, além do velho e do jovem, havia outras pessoas acompanhando de perto o duelo. Uma dessas testemunhas era uma mulher jovem, vestindo um elegante kimono branco. Seu cabelo estava preso no alto da cabeça, enfeitado com um grande adorno. Uma de suas mãos se aproximava da boca entreaberta, como se ela estivesse tomando ar, prestes a soltar um grito desesperado. Seus belos olhos estavam arregalados. Havia também mais um homem jovem, com trajes mais rústicos, sóbrios e sem ornamentos. Calçava um tosco par de chinelos de palha. Devia ser um criado ou algo do gênero. Parecia carregar apenas uma adaga presa à cintura, não uma espada longa como os duelistas. Era baixo, atarracado e tinha um cavanhaque ralo. Segurava na mão esquerda um livro de registros como um trabalhador de hoje seguraria uma carteira. Sua mão direita estava erguida como se quisesse agarrar alguma coisa, embora não agarrasse nada. Olhando a tela, não era possível afirmar se ele era criado do velho, do rapaz ou da moça, embora desse para perceber que o desenrolar do duelo tinha sido súbito e seu resultado inesperado para a moça e para o criado. A surpresa no rosto dos dois era inconfundível. Das 4 pessoas retratadas na cena, a única que não demonstrava surpresa era o rapaz bem vestido. Talvez nada fosse capaz de surpreendê-lo. Ele não era um assassino nato, não sentia prazer matando, porém não hesitava em tomar a vida de alguém para alcançar seus objetivos. Jovem, apaixonado por seus ideais, não dava para saber quais, tinha força de sobra e bom manejo de espada. Por isso, não causava espanto que tivesse vencido um homem de idade que já passara do apogeu das forças. Pelo contrário, era o desfecho natural e lógico. Por fim, havia uma última e estranha testemunha. Na parte inferior da tela, à esquerda, como uma nota de rodapé acrescentada ao texto, despontava um homem espiando de dentro de um buraco. Ele erguia uma tampa no chão e colocava a cabeça para fora. A tampa, quadrada e de madeira, lembrava do alçapão que levava ao sótão da casa de Tomohiko. De dentro do buraco, aquele espectador observava a cena. Um buraco no chão? Seria a tampa de um bueiro? Impossível! Com certeza não havia canalização no período Azuka. Além disso, o duelo se passava em um local deserto ao ar livre. Ao fundo aparecia apenas um pinheiro de galhos baixos. O que um buraco no chão com uma tampa estaria fazendo num lugar como aquele? Aquilo não fazia sentido. Para completar, o próprio homem que colocava o rosto para fora do buraco era uma figura estranhíssima. Tinha uma cabeça extremamente fina e comprida, curva como uma berinjela. Metade do seu rosto estava coberta por uma escura e comprida e emaranhada barba. Ele lembrava um mendigo ou um ermitão. Parecia até que tinha algum problema mental. Seus olhos, porém, tinham um brilho inusitado, quase perspicaz, mas não a perspicácia da inteligência, e sim de algum tipo de desvio ou de loucura.
Como apenas seu pescoço e sua cabeça apareciam pelo buraco, não era possível ver suas roupas. Também ele assistia ao duelo, embora não parecesse muito surpreso com o final. Pelo contrário, observava os acontecimentos como se já esperasse e quisesse apenas confirmar os detalhes do desfecho. A moça e o criado não tinham reparado naquele homem de cara comprida. Com os olhos pregados no violento duelo, não tinham motivo para olhar para trás. Quem poderia ser aquele homem? Por que estaria escondido sob o chão daquele período antigo? Por que Tomohiko Hamada tinha acrescentado aquele personagem tão estranho no canto da tela, destruindo a harmonia da composição? Aliás, por que a obra se chamava O Assassinato do Comendador, se aparentemente retratava o assassinato de alguém sem uma posição importante? O velho, vestido em antigos trajes brancos, nem de longe parecia um comendador, que obviamente se tratava de um título usado na Europa, na Idade Medieval ou Moderna, para um cargo que não existia na história japonesa. Seja como for, se Tomohiko Hamada dera esse nome estranho à obra, devia ter lá seus motivos. A palavra comendador despertou minha curiosidade. Vasculhei a memória, pois já tinha ouvido este termo em algum lugar. Tentei seguir os vestígios da lembrança como se puxasse um fio delicadíssimo. Tinha sido em um romance, talvez numa peça, alguma obra famosa. De repente, me lembrei. Fora em Don Giovanni, uma ópera de Mozart. No começo, há uma cena intitulada O Assassinato do Comendador. Fui até a estante de discos na sala, peguei essa ópera e passei os olhos pelo encarte. Realmente, o homem assassinado no começo da obra é chamado de comendador. O personagem não tinha nome, apenas o cargo. No libreto em italiano, o personagem aparecia como Il Commendatore. A edição japonesa traduzira literalmente e assim havia ficado. Eu não sabia qual a posição ou função de um comendador na época em que estava ambientada a ópera e nenhum dos comentários e das análises do encarte do disco tocava no assunto. Tratava-se apenas de um comendador sem nome, cuja principal função era ser assassinado por Don Giovanni no começo da ópera e depois, no final, reaparecer diante de seu assassino na forma de uma estátua, como um mau presságio que acaba arrastando Don Giovanni para o inferno. Bom, agora tudo faz sentido, pensei. O belo jovem desenhado no quadro é o devasso Don Giovanni. Em espanhol seria Dom Juan. E o ancião assassinado, um honrado comendador. A moça é sua filha linda, Dona Ana. E o criado é Leporello, servo de Don Giovanni. O documento que segura na mão é uma longa lista com o nome de todas as mulheres que seu patrão já tinha conquistado.
Don Giovanni tentou seduzir Donana à força, atraindo a suspeita do pai da moça e desencadeando o duelo que tinha um fim trágico para o comendador. Era uma cena famosa. Por que eu não tinha me dado conta antes? Provavelmente, eu não conseguira fazer a ligação porque uma ópera de Mozart e uma pintura Nihonga retratando o período Asuka eram duas coisas distantes demais. Seja como for, uma vez realizada a conexão, tudo ficava claro. Tomohiko Hamada criara uma adaptação da ópera utilizando como pano de fundo a antiguidade japonesa. De fato, um experimento interessante. Ainda assim, eu me perguntava qual a necessidade de semelhante adaptação. Aquele quadro era muito diferente da maioria das obras do artista. Por que estaria escondido dentro do sótão em um cuidadoso embrulho? E, acima de tudo, qual seria o significado daquele homem de rosto magro e comprido no canto esquerdo da tela, esticando a cabeça para fora de um buraco do chão? Naturalmente, não havia nenhum personagem assim no Dom Giovanni de Mozart. Tratava-se de um acréscimo de Tomohiko. Além do mais, na ópera, Donana não presencia o momento em que seu pai é assassinado. Ela corre para pedir ajuda a seu prometido, o cavaleiro Dom Otávio, e quando volta encontra o ancião dando seu último suspiro. No quadro de Tomohiko Hamada, a cena retratada é um pouco diferente, talvez para maior efeito dramático. De todo modo, aquele homem que espia de dentro do alçapão definitivamente não é Dom Otávio. Trata-se de uma criatura grotesca, esquisita, não um formoso paladino da justiça vindo salvar Donana. Seria por acaso um demônio saindo das profundezas? E estaria ali para conhecer Dom Giovanni, que no final da ópera será arrastado para o inferno? Mas ele não tinha cara de demônio, nem de assombração, nem aqueles olhos com um brilho tão estranho. Sem falar que essas criaturas não costumam erguer tampas de madeira no chão para espiar o que se passa na superfície. A existência daquele personagem era um verdadeiro mistério. Decidi, provisoriamente, chamá-lo de Cara Comprida. Passei muitas semanas apenas observando em silêncio aquela pintura. Diante daquele quadro, meu desejo de pintar algo desapareceu por completo. Eu também não tinha muita fome e me limitava a pegar alguma verdura na geladeira e comer com maionese, ou a abrir algum enlatado e esquentar numa panela. Então me sentava no chão do ateliê e, ouvindo a ópera Dom Giovanni, ficava contemplando sem parar o assassinato do comendador. Quando caía a noite, bebi uma taça de vinho sempre diante da tela. Que pintura extraordinária! Apesar disso, até onde eu sabia, não figurava em nenhuma coletânea de Tomohiko Hamada, o que significava que era desconhecida. Caso contrário, com certeza, estaria entre suas obras mais famosas, daquelas selecionadas para pôsteres de exposições retrospectivas, e não apenas pela grande habilidade técnica. Sem dúvida, aquele quadro transbordava uma força incomum que mexia com qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre arte. Havia nele algo instigante, algo que alcançava os recônditos do coração do observador e convidava a imaginação para locais distantes. E, por algum motivo, eu não conseguia desviar os olhos do rosto barbudo do Cara Comprida, no canto esquerdo do quadro, como se ele estivesse erguendo aquele alçapão para se convidar
pessoalmente para aquele mundo subterrâneo. Um convite pessoal para mim e mais ninguém. Na verdade, eu não conseguia parar de pensar sobre o mundo que havia dentro daquele alçapão. De onde aquele homem teria vindo? O que estaria fazendo ali? Será que a tampa voltaria a se fechar ou continuaria aberta para sempre? Eu olhava para o quadro e ouvia sem parar a terceira cena do primeiro ato de Don Giovanni, logo depois da abertura. A tal ponto que acabei decorando quase todas as falas da cena. Dona Ana: ai de mim, aquele assassino matou meu pai. Este sangue, esta ferida, a cor da morte já desponta em seu rosto. Deixe escapar o último suspiro. As extremidades estão frias. Meu pai, meu querido pai, está perdendo a consciência. Vai morrer.